4 segredos importantes que Davi seguiu ali para que ele pudesse ter sucesso em sua vida e pudesse ter uma proximidade com Deus. Mas quem era Davi? Para aqueles que não conhecem, né? Davi foi o homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi sempre foi considerado o coração de Deus? Não. Houve momentos na vida de Davi que ele veio a vacilar. Eu gosto da história de Davi porque ele remete à minha história. A vida de Davi é parecida com a minha vida, é parecida com a sua vida, porque é cheia de altos e baixos. Mas Davi, em momento algum, ele desviou o seu olhar do Altíssimo. Desde a sua adolescência ali, ele foi criado nos caminhos de Deus e foi seguindo até a sua morte, digamos assim, né? E o que é importante na vida de Davi? Porque a história de Davi é importante para nós. Eu trouxe aqui uma colinha aqui. Como eu falei, são 4 segredos que você vai aprender hoje, que vai te ajudar a ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais próxima de Deus. Mas Davi, chegou um momento que Davi ele acabou se desviando, desviando o foco de Deus. Inclusive, chegou um momento que Davi estava ali na sua varanda, já no seu palácio, e olhou para a varanda da frente, e ali estava a mulher do seu vizinho, trocando de roupa. E naquele momento, como o olho, infelizmente, é meio traiçoeiro, né, para conosco, então Davi desejou a mulher do seu vizinho, que era o seu servo. E naquele momento, Davi, ele disse, não, eu tenho que ter esta mulher para mim. Essa semana eu estava vendo na internet um vídeo, e para o pessoal de Portugal, não sei se é verdade, diz que o nome mulher em Portugal é diferente. Se eu não me engano, é rapariga. Justamente, isso aí, rapariga. Aqui no Brasil, rapariga é outra coisa, né? Mas lá em Portugal, rapariga é mulher. Agora imagine Davi, olha ali para a janela do seu vizinho, aí chama um dos seus servos e diz, vai lá buscar aquela rapariga que eu quero era para mim. Foi exatamente isso. Davi disse, vai buscar aquela rapariga porque eu quero ela para mim. Vai buscar aquela mulher porque eu quero ela para mim. E Davi foi muito mais além. Ele não só cobiçou a mulher do seu próximo, como ele enviou o seu próximo para ir para a guerra e colocou na frente de batalha para que ele morresse e Davi ficasse com aquela mulher. E assim, infelizmente, aconteceu. Aquele soldado foi para a guerra, colocaram na frente de batalha, ele morreu e Davi se casou com aquela mulher. Inclusive teve o filho que foi um dos reis mais sábios que já existiu na face da terra, o rei Salomão, que é filho desta mulher. Mas vamos para o nosso estudo, né? Abram suas Bíblias em Samuel, 1 Samuel, o capítulo 17, 1 Samuel 17. Davi, o grande rei, que era o homem segundo o coração de Deus, um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Sua jornada começou cedo, adolescente. Davi executava tarefas para seu pai e com excelência. Então, Davi começou a sua jornada cedo, já em sua adolescência. Ele estava ali no campo, apacentando as ovelhas, fazendo as tarefas para o seu pai. E o interessante é que Davi fazia com excelência, Davi não reclamava. Davi, ele fazia com prazer. E nós, olhando para a nossa geração de hoje, eu costumo dizer a geração Nutella, que às vezes você pede para fazer alguma coisa, lavar uma louça, pegar um copo de água e sai batendo o pé, fazendo birra. É a geração do TikTok, né? Infelizmente, mas Davi, ele não tinha TikTok. E Davi vivia ali no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, e vivia ali em comunhão com Deus, 24 horas. Esse era um dos principais segredos de Davi, viver em comunhão com Deus. Mas vamos saber qual é o primeiro segredo de Davi? 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, 17 e 26, que diz assim, ó:
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu a afrontar o exército do Deus vivo? Então o primeiro segredo de Davi era valente. Davi era um homem valente, ele era destemido, ele não temia a ninguém. Então, se você quer servir a Deus, você tem que perder o medo. Infelizmente, uma das coisas que assola a nossa nação, assola o nosso mundo nos últimos dias, é o medo. Estamos vivendo em um momento de pandemia, e muitas das vezes temos medo do que pode acontecer conosco, com nossos familiares, com nossos amigos. Mas Davi, ele era um homem valente. E ali estava Davi. Foi Davi levar ali um lanche para os seus irmãos que eram mais velhos, que já estavam na frente de batalha, na guerra. E Davi ali, adolescente ainda, foi levar ali um lanche. E quando chegou ali no campo de batalha, ele viu alguém gritando, afrontando o exército de Deus, afrontando o povo de Deus. E o que mais deixou Davi irritado é que não tinha ninguém que batesse de frente com aquele infeliz. E agora Davi diz para aquele povo: o que é esse incircunciso, esse filho de... está falando contra o povo de Deus? Eu imagino os irmãos de Davi ali, tentando acalmar o Davi. Davi, pelo amor de Deus, cala essa boca aí, porque senão vai matar todo mundo aqui. E Davi, não, ele tem que pagar o preço, porque ninguém afronta o exército do Deus Altíssimo. Davi, além de ser destemido, ele ia à frente, ele não baixava a cabeça quando ele via algo de errado. Então esse era um principal segredo de Davi, a valentia. Lá no versículo 32, diz assim, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, ele se propôs a ir à batalha. Mesmo sendo ali adolescente ainda, aos olhos das pessoas que estavam à sua volta, Davi ainda era uma criança. Mas mesmo assim ele não baixou a cabeça, ele foi até o rei Saul e disse: não se preocupe, porque eu vou lá e vou derrotar aquele infeliz. Quantas vezes nós temos fugido das nossas batalhas? Quantas vezes nós temos baixado a cabeça diante dos nossos inimigos? Quantas vezes nós estamos temendo as circunstâncias desta vida? Esquecemos de que nós servimos ao Deus Altíssimo. Davi não estava confiando em si mesmo, ele estava confiando no poder que vinha de Deus, no poder que vinha do Altíssimo. Por isso Davi era tão destemido, porque ele sabia que sem Deus ele não era ninguém, mas com Deus, aquele gigante que estava ali afrontando de Deus não era nada. Aí eu pergunto para você: qual é o gigante que está afrontando a sua vida? Qual é o gigante que ele está afrontando a sua família? Está você fugindo do gigante, ou está você entregando a sua vida na mão de Deus e deixando que Deus resolva os seus problemas, pedindo força, pedindo auxílio? Davi, ele estava ali, mas estava como um dos soldados do Deus Altíssimo. No versículo 34, ainda do mesmo capítulo, ele diz assim, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi, ele literalmente matava um leão por dia. Eu pergunto para você, quais são os leões que está atormentando a sua vida? Quais são os ursos que está fazendo com que você tenha medo? Davi foi até Saul ali e disse, Saul chegou para Davi e disse: mas você tão pequeno, tão franzino, tão magrelo, tem certeza que você vai enfrentar aquele gigante? O gigante Golias tinha cerca de
mais ou menos ali em torno de seus 3 metros de altura. Diz que só a ponta da lança do gigante Golias pesavam 3 quilos, só a ponta da lança, 3 quilos. Isso sem contar a espada. Mas Davi, ele não estava preocupado com isso, ele não estava preocupado com o tamanho do gigante Golias. Ele estava olhando para o Deus Altíssimo, e naquele momento, o gigante Golias, diante de Davi, não passava de uma simples formiga, porque ele sabia que o Deus Altíssimo estava do lado dele. Davi era um guerreiro valente nos dias atuais. Você pode se perguntar: como posso ser um guerreiro valente se não estamos em guerra? Às vezes você pode se perguntar: como eu posso ser um guerreiro valente se nós não estamos em guerra? Será que verdadeiramente não estamos em guerra? Você de casa, será que verdadeiramente você não está em guerra? Será que você não tem enfrentado batalhas diariamente? A guerra atual é de se levantar da cama, encarar lutas no trabalho, nos estudos, família e tudo que enfrentamos diariamente. Esse é o nosso gigante diariamente. Quantas vezes você deseja ficar na cama, o friozinho que está fazendo nos últimos dias aí, né? Dá aquela vontade de ficar na cama, debaixo do cobertor. Mas infelizmente você precisa se levantar e ir encarar mais um dia de trabalho. Você precisa se levantar e ir encarar as lutas diárias. Então Davi nos ensina aqui, em seu primeiro segredo: seja valente, acredite no Deus Altíssimo, não temas porque Deus é contigo. Este é o primeiro segredo de Davi: seja valente, não baixe a cabeça diante dos problemas. Nós estamos vivendo um momento que a doença da moda é a tal da depressão, ansiedade. Isso tem ceifado vidas diariamente. Eu trabalho na área do resgate, ali na Rodossol, e por dias a gente tem que atender pelo menos 3 ocorrências de suicídio. Louvado seja Deus, porque de cada 3, pelo menos 2 a gente consegue salvar. Eu trabalho aqui em Guarapari, mas os meus colegas que trabalham lá na Terceira Ponte, todos os dias ele tem que subir a ponte para tentar resgatar alguém que está tentando pular da ponte, porque já não estão aguentando os problemas diários, a pressão psicológica. Mas Deus, Ele está dizendo para você neste momento: não se preocupe, porque eu sou contigo. Não se preocupe, porque eu seguro a sua mão. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, eu vou te ajudar a vencer. Assim como nós, Davi levantava cedo, começava o seu dia disposto a enfrentar todas as lutas. Às vezes tinha que matar um leão por dia, literalmente, né? Às vezes um urso. Davi estudava e tocava sua harpa. Alguns dias ficava triste, outros alegres. Davi era uma pessoa como eu e você. Alguns dias Davi estava meio ali cabisbaixo, triste. Mas aí quando ele voltava os olhos para Deus, ele via que não havia motivo dele ficar triste, porque o Deus Altíssimo estava do lado dele. Então quero dizer para você hoje: não tem motivo para que você fique triste. Às vezes sobrevém a tristeza, sobrevém. Somos seres humanos, somos pecadores. Mas Deus está dizendo para você: não fique triste, porque eu estou com você. Não fique triste, porque eu te ajudo. Davi, ele não reclamava, seguia sempre de cabeça erguida. Então Davi, ele não reclamava, ele seguia sempre com sua cabeça erguida. Eu acho interessante quando eu me deparo com alguém mais alto que eu, porque quando eu me deparo com alguém mais alto que eu, isso quer dizer que ele tem que se curvar para falar comigo, e eu mantenho sempre a cabeça erguida. Essa foi a visão de Davi diante do gigante. Davi manteve sua cabeça erguida, olho a olho ali, para falar com o gigante, enquanto o gigante teve que se curvar para falar com Davi.
Então, diante de Deus, os seus inimigos têm que se curvar diante de você para poder falar contigo. Pense nisso. Quando os problemas forem grandes, quando as dificuldades forem grandes, lembre-se, se ele é grande, ele tem que se curvar diante de mim. E mantenha sempre a sua cabeça erguida, olhando sempre para o alto, olhando sempre para Jesus, para Deus, o nosso Salvador. O segundo segredo de Davi, sabia falar bem. Davi era um homem culto, ele era sábio em suas palavras. Davi, ele passava o tempo todo ali, apacentando as ovelhas, e o seu tempo extra ele passava estudando, lendo a palavra de Deus, tocando ali sua harpa, e isso fez de Davi um homem culto, um homem que sabia falar, sabia se expressar bem. Lá em 1 Samuel ainda, versículo 17 e 37, diz assim, 17 e 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então nós sabemos que para falar com o rei naquela época, você tinha que ter uma eloquência muito boa, você tinha que falar bem. E Davi, ele tinha esse dom de falar bem. Então devemos pegar esse segredo. Saber falar bem não é uma questão de eloquência, mas de integridade. Você ter posição naquilo que você está falando, falar com autoridade, falar com sabedoria. É saber dominar o assunto ao qual você está falando. E Davi, ele sabia dominar o assunto ao qual ele estava falando, porque ele sabia que ele se via ao Deus vivo, ele sabia da sua força. Você será ouvido se possuir essas características. Ninguém dá ouvido a um mentiroso, uma pessoa vazia e sem conteúdo. Ninguém dá ouvidos a uma pessoa mentirosa, vazia e sem conteúdo. Então, se você é uma pessoa sábia, sabe messar bem as suas palavras, você será o bem ouvido aonde quer que você chegar. Mas se você é acostumado a soltar mentiras por onde você passa, infelizmente a sua palavra não tem validade alguma em lugar nenhum. Então esse é o ponto principal, falar sempre a verdade, buscar sempre estar fundamentado dentro da verdade, e você será bem visto, você será bem ouvido aonde quer que você chega. Às vezes suas atitudes falam mais alto que suas palavras. Às vezes as suas atitudes falam mais alto que as suas palavras. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta ambulante. Ou seja, aonde você vai as pessoas estão lendo a sua vida. Muitas vezes você fala mais com os seus atos do que com as suas palavras. Então pense bem na sua forma de agir, na sua forma de andar, na sua forma de tratar o seu próximo, na sua forma de tratar os seus vizinhos. Eu costumo dizer que os nossos vizinhos, os nossos familiares nos conhecem mais do que as pessoas que nós vivemos cotidianamente no trabalho, de modo geral. Porque eles sabem o nosso dia a dia, eles conhecem o nosso dia a dia. Então sabe se você está mentindo ou falando a verdade. Então seja verdadeiro aonde quer que você esteja. Isso é ter sabedoria no falar. Evitar reclamações e murmurações. É melhor focar no que é positivo. Ao invés de reclamações, fique calado. Evite reclamações. Estamos vivendo na era da reclamação, né? Todo mundo tem algo a reclamar. Todo mundo tem algo a murmurar, mas o conselho de Deus é: evite murmurações, evite reclamações. Ao invés de você focar no problema, foque na solução. E quem é a nossa solução? Deus. Davi, quando ele estava ali de frente daquele gigante, ele não olhou para o gigante, literalmente. Ele olhou para a solução. E quem era a solução naquele momento?
era Deus. Ele sabia que Deus iria fazê-lo vencer. E quantas das vezes nós estamos focados mais nos nossos problemas, estamos focados mais nas nossas dificuldades e esquecemos do Deus Altíssimo. Evite reclamações. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, Agiclébio, depois que você retornou para a igreja, você está com um brilho diferente, está com um brilho especial. Falei, tá, mas como assim? Como é esse brilho? Já que eu estou brilhando, eu quero saber como que é esse brilho. Porque existe dois tipos de brilho, né? Existe aquele brilho que te conduz, que é o brilho do farol, que te conduz para um porto seguro, e existe aquele brilho que te conduz para a perdição. Eu quero saber qual é o tipo de brilho que eu estou transmitindo. Não, você está com um brilho diferente, você o seu modo de falar, o seu modo de agir mudou. Então louva a Deus por isso. Então eu respondi para ela, o brilho que você está vendo em mim hoje é o brilho de Jesus. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que este possa ser o meu e o seu pensamento. Onde quer que você for, brilhe, mas brilhe o brilho de Jesus. Muitas pessoas estão tentando se autodestacar, estão tentando se mostrar sua autossuficiência, mas esquece de transmitir o brilho de Jesus. Então brilhe por Jesus. Permita que Deus brilhe na sua vida. É o terceiro segredo da vida de Davi. Tenha boa aparência. Tenha boa aparência. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 16, 12. Diz assim, Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Ele era o quê? Formoso, de boa aparência. Davi, mesmo sendo ali magrelinho, franzino, ele era um rapaz bonito, assim igual eu. Ele era um rapaz lindo. Eu costumo acordar pela manhã, o outro cara do espelho olha assim para mim e diz, rapaz, hoje você está espetacular. Então, esse era o pensamento de Davi. Ele se sentia bem, ele se cuidava. Mas o que é a boa aparência? É só a aparência física? Não, essa é a que menos importa. Essa é a que menos importa para Deus. A aparência principal que Deus quer na sua vida é o que eu acabei de falar, o brilho de Jesus na sua vida, o que você tem transmitido para as pessoas à sua volta. Esta é a aparência principal, a boa aparência que Jesus quer que você transmita. Não importa se você se considera bonito ou bonita. Estou me referindo à beleza física também, mas também como você se vê por dentro, a imagem que você passa para as pessoas. Não importa se você é bonito ou bonita. Eu costumo dizer que não existe ninguém feio. Existem pessoas que não conhecem os produtos do Jequiti. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Não estou ganhando nada. Existem pessoas que não sabem se cuidar. Então, não importa se você se acha bonito ou você se acha feio. Quando você está se sentindo feio, olhe para o espelho e lembre-se que você é a imagem e semelhança de Deus. Não existe outro ser no universo mais bonito que você. Sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Sabe por que Satanás tem tanto ódio de você? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Não existe outro ser no universo com essa característica. Deus gastou tempo para te criar. Deus gastou tempo para te formar. E olha o privilégio, você foi formado pelas mãos de Deus. As características de Deus estão sobre a sua vida. Então não se sinta menosprezado, não se sinta triste, não se sinta inferior a ninguém. Porque você é lindo, você é linda. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo.
Então, o segredo de Davi era sempre manter uma boa aparência. As mulheres aí que gostam de gastar 300, 200, 400 reais nos salões aí, né? Eu costumo dizer que hoje as mulheres falam que os homens são falsos, mentirosos. Vocês concordam com isso, homens? Os homens aí concordam? Eu acho que é o contrário, né? Porque nós passamos um pente no cabelo, fazemos a barba, pronto, tá bom. A mulher não, é um pó daqui, um pó dali, um negócio, e uma argamassa. Aí você nem sabe se é de verdade ou se é de mentira mais. As mulheres me perdoam, estou brincando, tá, gente? Mas o que eu quero levar para você aqui, cuide da sua aparência. Seja bem visto onde quer que você vá. Isso eu estou agora falando no modo geral. Quando você for falar com alguém, vá falar de forma cordial, seja educado, seja sábio com suas palavras. Isso também faz parte da boa aparência, você saber conversar com as pessoas. Então, cuide da sua aparência. Uma boa aparência se refere a cuidar da saúde, da alimentação, exercício, higiene pessoal. Ler é um ótimo exercício. Te leva a lugares espetaculares. Então, um dos exercícios mais espetaculares, esse eu gosto de fazer esse exercício. Estou meio assim fora de forma, mas eu exercito, tá? Eu exercito a mente. Eu gosto de ler. Então, esse é um exercício fundamental. Infelizmente, a nossa geração, ela perdeu o gosto da leitura. Essa era digital tirou o gosto da leitura dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Lá em casa tem 2 abençoados, né? Que eu tenho que estar brigando. Que um está no celular jogando e a outra no TikTok. Às vezes eu falo, vai ler um livro, vai pesquisar alguma coisa, mas não. Aí se está com alguma dúvida nas atividades, vai para onde? Google. Vai para o Google. Mas não vai pegar um livro, não vai na biblioteca abrir um livro para ler. Quando você lê, você viaja para lugares espetaculares, você conhece histórias incríveis. Eu estou voltando, eu confesso que eu passei um bom tempo sem exercitar a leitura. Mas geralmente eu costumo ler de 3 a 4 livros por ano. Então estou voltando a esta prática novamente. Porque quando você lê, você exercita a sua mente. A mente é como um músculo. Se você não exercitar, ela acaba se atrofiando. Então chega um momento que você não tem mais conteúdo. Então você tem que exercitar a sua mente. Como você exercita a mente? Através da leitura. Aí veio o inimigo de Deus e criou aí a internet para poder tentar desviar a mente das pessoas dos livros, da leitura, né? Estamos chegando aqui ao nosso, quase no final, né? O quarto segredo de Davi. Como eu falei, são 4 segredos. Então, o quarto segredo de Davi, esse é o principal. Se você não prestou atenção nos outros, eu quero que você preste atenção nesse segredo. Esse era o principal segredo de Davi para o sucesso da vida dele. Esse era o principal segredo. Está lá em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, o versículo 2. 1 Samuel 23, o versículo 2. Esse era o principal segredo da vida de Davi. Amém? Diz assim, ó: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei este filisteu? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás. Davi consultou a quem? A Deus. Esse era o principal segredo de Davi. Intimidade com Deus. Você não consulta, você não pede conselho a alguém que você não confia. Então Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia diariamente dialogando com Deus, conversando com Deus.
Eu costumo dizer que todo mundo tem um melhor amigo. A Leila disse que a melhor amiga dela é a Ivanete disse que é a Leila. A minha melhor amiga é minha irmã. Todos os segredos dela eu sei e todos os meus segredos ela sabe. Então, aos demais aí, infelizmente, se você tem alguma coisa aqui com ela, eu sei, tá? Então, esse era o segredo de Davi. Ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia diariamente dialogando com Deus. Esse é o quesito mais importante de todos. O Senhor estava com Davi. O motivo pelo qual o Senhor estava com Davi é simples. Davi buscava ao Senhor e mantinha um relacionamento com Deus. O motivo pelo qual Deus estava com Davi era que Davi buscava ao Senhor. Se você tem uma amizade, essa amizade ela não te procura, essa amizade ela se mantém afastada de você, se não tem um diálogo que acaba acontecendo, você acaba se afastando. Então Deus estava sempre do lado de Davi, porque Davi buscava a presença de Deus. Davi buscava ter intimidade com Deus. Davi estava constantemente dialogando com Deus. Então esse era o principal dever de Davi, segredo de Davi. Ele estava constantemente servindo e buscando a Deus em todos os momentos. Jesus é chamado filho de Davi. Olha só o privilégio. A intimidade de Davi foi tão grande que da genealogia de Davi nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quantas vezes lemos na Bíblia que Jesus era chamado o filho de Davi? Então Deus tinha uma intimidade tão grande com Davi, uma amizade tão bonita, que ele disse, não, é dessa geração aqui que eu vou ter que nascer o Salvador do mundo. Então a intimidade de Davi foi tão grande que o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nasceu da sua genealogia. Digamos que Davi era tataravô do tataravô de Jesus. Então, para você ver a intimidade que Davi tinha com Deus. Deus, mesmo depois da morte de Davi, manteve a sua aliança. Mesmo depois que Davi veio a falecer, Deus manteve ali a sua aliança, a sua promessa. E eu pergunto para você, e você, qual é a sua intimidade com Deus? Qual é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação com Deus, você que está em casa? Qual é a sua intimidade com Deus? Você já falou com Deus hoje? Você já sentou para dialogar com Deus hoje? Já contou os teus segredos? Já pediu perdão pelos seus pecados a Deus hoje? Se não pediu, se você não conversou com Deus ainda, aproveite este momento, fale com Deus, permita que Ele seja o seu melhor amigo. Para concluir, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, voltando mais um pouquinho, capítulo 16, o versículo 18. Versículo 18, já estou encerrando. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Ponto principal desse versículo aqui é o finalzinho aqui, ó. O Senhor é com ele. Quando você passa na rua, o que as pessoas falam de você? Quando você está na sua roda de amigos, quando você está no seu local de trabalho, eu vou mais além, quando você não está presente no recinto, o que as pessoas falam de você? Porque existe aquele negócio, né, que fala na sua frente fala uma coisa, mas quando você vira as costas, falam outras coisas. Mas o que mais importa é o que falam quando você não está presente. Neste momento aqui da história, Davi não estava presente. Alguém estava falando de Davi. E disse: eu conheço um jovem estudioso, um homem eloquente, um homem sábio, e o Senhor está com ele. Ele quis dizer, Deus está com ele. Será que as pessoas estão olhando para a sua vida? Quando você passa na rua, será que as pessoas falam, ali vai um homem de Deus? Ou estão dizendo, ali vai um falso crente,
ali vai um falso profeta, ali vai um mentiroso. Essas não é as qualidades que nós queremos para a nossa vida. Deus está convidando você a ter intimidade com Ele, para que onde você estiver, ou onde você não estiver, quando as pessoas falarem de você, fale: ali está um homem de Deus. Ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Então que esse seja o nosso exemplo. Davi dominava essas características, por isso foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Seu caráter foi mudando constantemente, por isso ele mantinha tanta intimidade com Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. O caráter de Davi foi mudando constantemente. Como eu falei, Davi era um homem pecador, propenso a erros, como eu e você. Mas o caráter de Davi ia mudando constantemente. O fato de eu e você estar na igreja não significa que nós deixamos de pecar. Não significa que nós já somos santos, mas significa que nós queremos mudança. Nós queremos transformar as nossas vidas. Nós queremos ter intimidade com Deus. Então louvado seja Deus por você estar aqui nesta manhã. Você que está nos acompanhando em casa, nos acompanhando no seu local de trabalho. Que possamos ser pessoas diferentes, que possamos ser pessoas que as pessoas possam olhar e dizer: esse é um homem ou uma mulher de Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Esta foi a pequena mensagem de hoje. Que você possa pegar os segredos de Davi e possa estar transformando nos seus segredos. Faça dos segredos de Davi os seus segredos e tenha intimidade com Deus. Viva com Deus. Eu vou estar louvando a Deus e que você possa meditar na letra da música. Eu costumo dizer que eu não sou cantor. Eu passei 4 anos aí sem cantar música nenhuma. Estou voltando agora, a voz não é a mesma. Então tem um pouco de desafinação aí, um pouco de perder tempo, mas vamos louvar, né? A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Cadê a música, o sonoplasta? A foi Jessé convocar seus filhos. Dentre os irmãos seria um rei. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi. Mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. Se você conhece, pode cantar comigo, tá? Um a um, sonhos vão e provas chegam, sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre
e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. E não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu, e ao gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um Então não importa como as pessoas te vê, não importa como você se vê, Deus, quando olha para você, Deus enxerga alguém especial. Deus enxerga o herdeiro do reino celestial. Amém? Vamos nos colocar de pé, falar com o nosso Deus. Amado Deus, Criador do Universo, obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado por tudo que tens feito em nossa vida, obrigado pela palavra, obrigado por derramar o Teu Santo Espírito sobre nós. Neste momento, ó Pai, vamos estar indo para os nossos lares, que o Senhor venha estar nos acompanhando, venha estar, ó Pai, nos guiando, nos protegendo. As pessoas, ó Pai, que estão assistindo através da live, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, venha, ó Pai, estar visitando os lares. Tu conheces os problemas, conheces as dificuldades. Eu entrego cada um em Tuas mãos para que o Senhor resolva conforme a Tua vontade. Sabemos, ó Pai, que somos pequenos, somos pecadores e não merecemos a Tua graça, mas pelo amor e pela graça de Cristo Jesus, ó Pai, te pedimos, tende misericórdia de nós. Abençoe, Senhor, a nossa vida, esteja conosco desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você que está aí em sua casa, que Deus esteja abençoando a sua vida e que esteja derramando chuva de bênçãos sobre você e sua família. Desde já, nós do Espaço Novo Tempo agradecemos você pela mensagem de Clébio e convidamos a todos vocês que aqui estão presentes, também vocês que estão aí na live. Temos nosso culto delivery toda quarta-feira. Você é o nosso convidado para assistir, também para nos prestigiar estando junto com a gente. E sábado que vem estamos aqui 15 para as 10. Você é o nosso convidado especial e você também aí. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo restante de sábado.